A questão da arquitetura moderna. Vamos lá. O Brasil é um grande culpado por isso, e eu vou explicar o porquê da situação que nós vivemos hoje e tudo mais. Ao contrário do que muitos contam, o Império do Brasil foi muito desenvolvido, satanicamente, mas muito desenvolvido. Por que satanicamente? Depois eu vou explicar. Nós éramos a quarta potência do mundo no período, nós éramos a segunda maior marinha, só estávamos atrás da Inglaterra, que era a potência do período, e assim por diante. Mas por que eu falo satanicamente? Se você olhar a bandeira do Império do Brasil, a Ordem de Cristo, que era a ordem dos Cavaleiros Templários remanescentes que foram para Portugal e o rei funda a Ordem de Cristo e tal, estava acorrentada dentro da esfera armilar. Se você estuda heráldica, aquilo quer dizer que aquela nação, aquilo foi conquistado, foi tomado, assim como no período da União Ibérica, que Espanha e Portugal eram um só, a Casa de Portugal ficava presa dentro de correntes no brasão da Espanha e assim por diante. Então o Império do Brasil perseguiu muito a Igreja Católica, prendeu bispos e assim por diante. E chegou e aconteceu o que aconteceu, certo? Uma hora eu faço um vídeo aqui falando da abolição da escravatura e tal. Nesse momento ninguém assiste esse canal, eu só tô postando vídeos, porque tem que haver uma constância e eu acredito que mais cedo ou mais tarde alguém vai acabar descobrindo esse canal e compartilhando, e se Deus permitir ele cresça ou fique famoso. Mas vamos lá. Eu me esqueci do me esqueci do que eu estava falando. Deixa eu ver. Mas não importa, se eu me esqueci é porque não era... Ah, sim, da questão da heráldica da bandeira do Império. A bandeira do Império prendeu a Ordem de Cristo. Então, ao contrário do que muitos pensam, o Império do Brasil... Ah, claro, havia muitos católicos, havia muitos barões católicos, tal, ainda existe, mas... Toda a evolução tecnológica que o Império conseguiu acabou se perdendo. Não foi duradouro em si, com exceção das ferrovias e tal, mas o conhecimento em si, tudo se perdeu porque depois do Império houve muitos desmontes no Brasil, troca de poderes, troca de elite, guerra civil de 33 em São Paulo, que eles falam revolução constitucionalista, mas foi uma guerra civil. Teve também a Guerra dos Farrapos, lá do Antônio Conselheiro. Teve muitas revoltas no Brasil. O Brasil teve desconfiança internacional por boa parte. A França só reconhece o Brasil após a morte do Dom Pedro II, enquanto o Dom Pedro II era vivo. A França não reconhecia o Brasil e assim por diante. Tipo assim, imagina você ser uma potência do mundo e da noite pro dia você se torna um pária. Foi o que aconteceu com o Brasil. E ainda é, hoje em dia. Tudo bem que hoje ele é mais respeitado internacionalmente por conta dos acordos e por conta daquela questão da Segunda Guerra Mundial, que muitos judeus vieram para o Brasil e o Brasil recebeu de braços abertos tal, e no pós-guerra o Brasil se beneficiou muito por isso, na nova economia mundial e assim por diante. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo aqui explicando mais detalhadamente, mas no momento não é esse o, o intuito desse vídeo. Mas as questões que nós vemos atualmente no Brasil é um tanto quanto irrelevante para a situação atual do país. Nós vemos as pessoas criticando a política brasileira, a política econômica e tudo mais, mas nós estamos pagando pelos nossos pecados passados. Nós estamos pagando por Brasília, mas eu não falo a Brasília atual, estou falando a construção de Brasília, a dívida internacional gigantesca que o Brasil pegou para construir aquela abominação. E lembrei do que eu estava falando, arquitetura moderna. Vamos lá, em 1922 houve um tratado no Brasil. Era um período que o Brasil estava se recristianizando de novo, porque, por incrível que pareça, a antiga república ajudou muito na questão da Igreja Católica, trouxe padres alemães, começou a recristianizar o Brasil novamente. E eu não estou mentindo, tem um livro chamado Memórias de um Médico, que ele relata a situação precária que estava no Brasil por conta da perseguição do Dom Pedro II. Teve locais que só tinha um frade, tipo assim, para uma comunidade inteira, tal. Muitas ordens religiosas se acabaram porque
Se você tem ordem religiosa e você proíbe novos membros a entrar, aqueles membros vão morrendo e mais cedo ou mais tarde aquela ordem acaba se extinguindo, que foi o que aconteceu com o Brasil. E depois a antiga república começa a trazer vários, mas aí com a queda da antiga república vai tudo a merda novamente, que o Brasil assim. Ele tá indo bem, aí vem uma revolta civil, que o povo brasileiro sempre escolhe Barrabás, eu não entendo o que acontece nesse país. E aí cai, e aí você tem que começar a reconstruir tudo de novo. Por que da arquitetura moderna? Os intelectuais do período, você pega a Tarsila do Amaral e muitos outros, muitas pessoas não sabem, mas a Tarsila do Amaral, antes de pintar aquelas abominações como a Bapuru e tudo mais, ela pintava arte sacra. Então ela era pintura de arte sacra. O que fez ela dar essa reviravolta tal e assim por diante? O Império do Brasil deixou um resquício de muito ocultismo no Brasil e nas construções brasileiras. Então, muitas construções brasileiras eram baseadas em proporção áurea, mas não a proporção áurea que nós conhecemos, mas sim uma proporção áurea mais obscura. E isso interferia muito na questão do desenvolvimento do país, porque imagina você ter uma cidade linda, belíssima e com casarões muito caros e que você não pode simplesmente derrubar porque o custo era muito caro, tal. Então teria que mudar a mente do brasileiro primeiro para desenvolver aquilo, igual aconteceu o Põe Abaixo na Avenida Paulista. Vou explicar brevemente ali. Sempre quiseram comprar aqueles casarões da Avenida Paulista tal para derrubar aquilo ali e construir prédios e trazer o desenvolvimento tal. Mas as famílias tradicionalistas quentistas que moravam ali não queriam e assim por diante, sempre se protegiam. Até que entrou um cara na prefeitura que teve uma ideia brilhante. Ele falou o seguinte: o que mais importa para uma família quentista é a arquitetura, o status ou o dinheiro? O dinheiro. Então nós vamos tombar todos aqueles casarões. Mas aquilo meio que foi um blefe, porque ele sabia que a partir do momento que aquilo caísse no ouvido daquelas pessoas, elas iriam derrubar as suas casas porque os terrenos valeriam muito mais vazios do que com o imóvel. E foi o que aconteceu. E aí temos a Avenida Paulista, que é aquela abominação que hoje nós conhecemos, que eles falam, olha, o Brasil é uma metrópole com um edifício de 25 andares. O Brasil não tem arranha-céus, tá? Não tem arranha-céus. O Brasil tem edifícios. Então não é essa Nova York da América Latina que eles falam. O Chile, que é um país que tem praticamente toda a água do seu subsolo contaminada por conta da questão do minério deles lá, do cobre, tem prédios mais altos do que o Brasil, certo? E até melhor que não suba, porque se for pra subir esses prédios modernos horrorosos, tá? Mas aí que tá. Nós tínhamos que ter ido para a questão colonial, foi isso que começou no período de 22. A, reconstru... a reconstrução da verdadeira arquitetura brasileira, que era a arquitetura colonial. Só que houve uma reviravolta que eu não entendo e passaram a trazer Le Corbusier e fazer essa arquitetura, pensando que se esvaziando dos símbolos iriam tirar essa questão ocultista. Só que piorou muito mais a situação, porque não tá nos símbolos, mas tá nas sombras e sim, nas junções e tudo mais. E parece papo de maluco, mas tudo bem. Só que a função da arquitetura moderna era desenvolver o Brasil o máximo possível no construtivismo, para que quando nós chegássemos num ponto tal, a gente ia adaptar aqueles prédios, fazer um retrofit, deixar eles bonitos, é o clássico. Só que em algum período, em 1950 por aí, começa a ter esses prédios fluidos horrorosos que o Brasil tem. E agora nós estamos pior ainda, porque agora nós temos caixas de sapatos. E aí botou a perder toda essa ideia de desenvolvimento. Só que a arquitetura moderna, a arquitetura brutalista já cumpriu com seu dever. Nós já temos mais do que o suficiente. Então nós veremos agora a volta da verdadeira arquitetura brasileira. As casas voltarão a ser bonitas e tudo mais, porque essa feiura urbana está fazendo com que a nova geração desista do Brasil. E se você faz com que a geração desista do Brasil, você perde a mão de obra escrava barata, vulgo nós. Então, você tem que, mais cedo ou mais tarde, investir em algum tipo de beleza estética, parques, a questão do enterramento de fios e tudo mais, tudo isso daí. O Brasil vai se tornar mais bonito nos próximos anos. Por incrível que pareça, os liceus de arte e ofícios vão voltar.
Você vai ver uma grande imigração de suíços para o Brasil, de austríacos para o Brasil. Famílias católicas numerosas vão voltar a ter no Brasil. Nós vamos ter um pequeno período de tempo de estabilidade na moeda. Eles vão até chamar o Brasil de Nova Suíça. Já foi chamado isso muitas vezes e sempre dá merda. O Brasil era uma Suíça, era, antes de entrar na guerra. Se nós tivéssemos permanecido neutro naquela guerra, o mundo seria muito melhor para nós atualmente. Só que também o mundo poderia ter ficado muito pior em si. Seja feita a vontade de Deus, foi a vontade de Deus, é isso daí. Só que acabou, a arquitetura moderna acabou. Esse é o último resquício de arquitetura moderna. As casas vão voltar a ser construídas com alpendres, com portas de madeiras, com janelas, portas trabalhadas, tudo isso vai voltar a ter em um futuro muito breve. Vocês verão.